Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Coins Gravato. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, exibição Shopteco, nós temos Capitão Marvel parte 1 e Capitão Marvel parte 2. Um personagem que eu nunca li. E tô bem curioso para a leitura, vai demorar um tempinho ali para ler, eu acho que mais uns 2 meses para ler, mas em breve eu lerei e trarei aqui para vocês no canal. E conforme vocês estão vendo, são 2 quadrinhos da coleção Graphic Novel da editora Salvat. Pessoal, vocês sabem que eu tô com o propósito de trazer os 40 números do número romano aqui para vocês, contando todas as histórias que são maravilhosas, a maioria, um ou outro que eu acabei não gostando. Eu não acabei ainda, falta bastante para ler, tô na metade praticamente desses 40 primeiros. Depois nós temos uma continuação, que são os números normais, né? Que são mais 135 números, então tem muita coisa para ler. Provavelmente não vou acabar no ano de 2025 a leitura do Capa Preta da Salvat, vai ficar para 2026. Mas a minha meta 2026 é zerar, hein, pessoal? Para conseguir zerar em 2005, eu teria que ler um a cada 2 dias, praticamente. Eu não vou conseguir, pessoal. Não tem como ler tudo isso a cada 2 dias, um volume desse, que eu leio outras coisas. Se eu lesse apenas eles, leria tranquilamente. Mas na pegada que eu tô, é impossível, mas chegarei lá. Mas qual quadrinho que eu trouxe hoje aqui para vocês? Eu trouxe Vingadores, a Guerra Kree e Skrull, pessoal. Olha que capa maravilhosa. Eu adorei essa obra, pessoal. Olha aqui atrás também que bonitão. Vale muito a pena. Esse daqui é o número 20, ou seja, chegamos na metade com esse número aqui. Eu li até agora até o 21, então tem bastante leitura ainda. Vamos lendo aos pouquinhos que tem valido muito a pena essa minha entrada no mundo dos super-heróis, pessoal. Tenho gostado bastante. E a obra que eu mostrei aqui para vocês foi publicada em 2017, já tem um bom tempinho, né? Tô lendo hoje, mas tem valido a pena. E ele tinha com preço de capa R$ 39,90 à época. Ô, precinho bom. Hoje é um preço bom. Naquela época não era tanto assim. E essa obra aqui, pessoal, compila do número 89 a 97 do The Avengers, pessoal, que significa Os Vingadores, publicado em 1963. E os artistas dessa obra maravilhosa aqui, nós temos artistas de renome, pessoal. Pessoas muito importantes no mundo dos quadrinhos. Temos o Roy Thomas, que é um gigante. Temos também Sal Buscema, pessoal. Inclusive o nome deles estão aqui, tá? E o último que nós temos aqui é Neal Adams, pessoal. 3 artistas muito bons. E a história começa com o personagem justamente o Capitão Marvel, pessoal. Ou Marvel, algumas pessoas chamam ele de Marvel. Capitão Marvel. É um personagem que eu não conheço, pessoal. Não tenho informações sobre ele. Estou bem curioso para ler esses daqui, porque eu li essa obra aqui, pessoal. Era um personagem totalmente desconhecido para mim, não tinha nenhuma informação sobre ele. E o Capitão Marvel, que tá bem estranho ali, parece que tá delirante, inclusive, está sendo perseguido por membros dos Vingadores. Nós temos entre esses membros perseguidores, nós temos o Pietro e também a Feiticeira Escarlate. Eles são filhos do Magneto, pessoal, personagem que eu adoro. Para mim é o maior vilão de todos os tempos que eu já tenho visto, pessoal. Adoro o Magneto. Além desses 2 perseguidores, nós temos também o Visão, que é um outro grande personagem da Marvel. E um detalhe aqui, pessoal, o Pietro, ele tem um codinome de Mercúrio, tá, pessoal? Chama ele de Pietro aqui, mas é Mercúrio o nome de guerra dele, né? E a Feiticeira Escarlate tem o nome dela de Wanda. E eu conheço eles principalmente por causa do desenho dos X-Men que passava na Globo, pessoal. Vocês assistiam X-Men? Quem assistia, deixa um comentário aí, pessoal. Vale muito a pena. Inclusive, tá passando na Netflix um remake, né? Dos X-Men, desse desenho, que eu assisti também e curti pra caramba. E eu sofri a cada morte de algum mutante. Só que ali no desenho, eu lembro que o Pietro, Mercúrio, e a Feiticeira Escarlate, eles eram vilões, tá, pessoal? Principalmente o Pietro. E aqui eles são membros dos Vingadores, então é uma diferença que um pouquinho me trouxe um pouco de dificuldade de entender. E voltando à nossa história aqui, eles estão tentando capturar o Capitão Marvel para ajudá-lo, na verdade. Durante essa batalha, o Capitão Marvel é atordoado por um tiro disparado por Rick Jones, um outro personagem que também desconheço totalmente. E lá eles colocam o Capitão Marvel numa cadeira de descontaminação para tentar ajudá-lo. Nesse momento que, onde o Rick Jones lembra do passado dele com o Capitão Marvel. O Rick Jones era um artista, ele estava se apresentando em um palco onde ele recebe um contato, né, do Capitão Marvel mentalmente. E o Capitão Marvel, fazendo esse contato mental com ele, diz que descobriu uma maneira de fugir da zona negativa, onde ele está exilado. E com isso, ele por alguns momentos ele consegue
possuir o corpo do Rick Jones, o Capitão Marvel explica que ele viu o Senhor Fantástico na zona negativa, ou seja, há um meio de entrar e sair dessa zona. Portanto, esse meio que o Quarteto Fantástico conseguiu, né, descobriu para poder adentrar a zona negativa, poderá ser um meio de fuga do Capitão Marvel, que estava lá exilado há muito tempo. Eu fiquei um pouco confuso aqui, pessoal, porque como eu não conheço a origem do Capitão Marvel, então eu vejo aqui que, na verdade, o Rick Jones é o Capitão Marvel porque o Capitão Marvel entra no corpo dele, então eles dividem o mesmo corpo. É como se fosse uma vida compartilhada entre eles. Então, continuando esse flashback, nós vemos o Rick Jones entrando no edifício Baxter, que é a base do Quarteto Fantástico, para poderem descobrir a tecnologia utilizada para poder entrar na zona negativa. E assim que ele entra no edifício Baxter, soa o alarme dos Vingadores. E quem são os Vingadores que chegam ao edifício Baxter para descobrir quem está invadindo a base do Quarteto Fantástico? Exatamente o Mercúrio, que é o Pietro, a Feiticeira Escarlate, que é a Wanda, e também o Visão. Esses são os 3 personagens que estão mais presentes nesse começo da história. E assim que eles chegam exatamente no momento em que o Capitão Marvel está conseguindo sair da zona negativa. E deste modo, os dois estão libertos, tanto o Rick Jones quanto o Capitão Marvel, porque mais ou menos que o Rick Jones vai para a zona vazia enquanto o Capitão Marvel está com o corpo deles. Daí também me trouxe um pouco de confusão. Pensei que os dois estivessem no mesmo corpo ali. Não, então um sai e o outro entra. Então é desse modo que eles compartilham essa vida. Porém, juntamente com eles, saindo dessa zona negativa, também sai um monstro chamado Aniquilador. Inclusive, ele é um inumano, pessoal. Os Inumanos são personagens que eu gosto pra caramba, um grupo muito bom. Inclusive tem vídeo no canal, pessoal. Vocês assistiram o vídeo do Inumanos aí que eu lancei? Espero que vocês tenham assistido. Quem assistiu, coloca nos comentários aí, pessoal. Eu adorei. Na verdade, é a minha revelação maior esse ano, que eu gostei pra caramba de ler Inumanos. E eles têm uma árdua batalha ali, pessoal. Eles precisam combater esse Aniquilador, que ele é um monstro, um vilão, que ele quer destruir toda a Terra. E eles conseguem vencer esse Aniquilador, jogar ele de volta ali para a zona negativa, pessoal. Só que com isso, o Capitão Marvel recebeu uma grande dose de radiação. E se não excluírem essa radiação do corpo dele, em breve ele morrerá. Então é por isso, pessoal, que no comecinho da história, os Vingadores e o Rick Jones estavam desesperados para poder capturar o Capitão Marvel, porque além dessa grande radiação no corpo dele, ele deu uma pirada, pessoal. Então eles estão desesperados para poder resgatá-lo e salvá-lo dessa radiação que está matando o corpo dele. Eu tô falando aqui, mas não mostrei nada para vocês ainda, né? Então vou mostrar um pouquinho da arte aqui para vocês conhecerem os personagens. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui o Pietro, vou mostrar melhor aqui para vocês, ó. O Pietro é esse de azul. Nós temos o Visão e temos também a Feiticeira Escarlate. Aqui nós temos o Capitão Marvel, ele tá disfarçado aqui, né? Vou mostrar ele com o uniforme dele. Um uniforme bem interessante, é um personagem que eu gostei pra caramba, pessoal. Olha ele aqui. Esse daqui é o Capitão Marvel, tá, pessoal? O Marvel, como algumas pessoas dizem. E se eu tô fazendo alguma confusão, vocês me expliquem, pessoal, porque realmente é algo muito recente pra mim. Eu não compreendo totalmente ainda esse mundo de super-heróis. Tô adentrando esse grande mundo. E esse aqui é o nosso querido Rick Jones, pessoal. Olha ele aqui. Foi ele que atirou no Capitão Marvel, que eu falei pra vocês anteriormente. Então é uma história que tem me atiçado bastante, que eu tenho gostado muito de ler, pessoal. Personagem bem interessante. E a dificuldade para poder arrancar essa radiação do Capitão Marvel tem sido tremendo, pessoal. O Visão sugere utilizar a energia solar que tem no seu corpo, só que isso daí é extremamente perigoso. Ah, ó aquele vilão que eu mostrei pra vocês anteriormente, o Inumano aqui, ó. É esse ser feio aqui, ó. Acho que faltou um pouquinho de imaginação aqui, fazer um vilão mais interessante, né? Mas, vambora. Vamos seguir. E a história prossegue aqui, pessoal. Como o Ronan é o grande inimigo do Capitão Marvel, ele descobre que o Capitão Marvel está novamente na Terra. Ele revive o Sentinela Kree para poder atacar o Capitão Marvel. E o Capitão Marvel, infelizmente, nesse momento, está bem enfraquecido, exatamente como Visão, por causa dessa tirada da radiação. Então eles estão bem enfraquecidos. E esse Sentinela Kree ataca a base ali deles, onde eles estão fazendo a retirada da radiação do Capitão Marvel. Então eu vou mostrar para vocês essa invasão. Olha aqui, ó. O Sentinela Kree atacando. E o Capitão Marvel está dormindo aqui, pessoal. Ele está desacordado em razão do tratamento dele. E o Visão também está desacordado, pessoal. Então vai caber aos demais Vingadores lutar contra esse Sentinela Kree. Só que esse Sentinela Kree é muito poderoso, pessoal. Olha isso aqui. O Pietro aqui, que é o Mercúrio, não dá conta não. O Visão está extremamente enfraquecido, então não vai dar conta também de lutar.
E a Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, também não consegue deter esse grande vilão. Em razão dos Vingadores não conseguirem deter o Sentinela Kree, ele acaba sequestrando o Capitão Marvel. Então temos novamente uma busca pelo Capitão Marvel. Primeiro era para poder capturá-lo, para poder tratá-lo, e agora para resgatá-lo de um sequestro. Pessoal, eu não vou prosseguir com essa história aqui para vocês, para não estragar o desfecho dela. Eu acho bem interessante. É algo bem legal, pessoal. Me interessei pra caramba conhecer um pouquinho mais da história aqui dos Vingadores. Nós temos, inclusive, também a participação de outros Vingadores, de outros heróis. Nós temos, por exemplo, Golias, que é outro personagem que eu não conhecia, pessoal. Nós temos também a questão do Homem-Formiga aqui aparecendo também, só que aqui ele está sendo chamado de Jaqueta Amarela. Então, realmente, o Homem-Formiga tem várias mudanças de nome no decorrer da história. E me explicaram anteriormente que é em razão que ele não bate muito bem não, pessoal, que depende de como ele está, o espírito dele ali, psicologicamente, então ele muda um pouquinho de nome. Então eu achei bem interessante isso daí também. Nós temos participação da Vespa também, uma fundadora, né, dos Vingadores, nós temos participação dos outros membros fundadores. Então realmente são histórias maravilhosas, pessoal, eu gostei pra caramba disso daqui. E pra mim o ponto alto aqui foi conhecer o Capitão Marvel, pessoal, o Marvel, como alguns dizem. Vocês devem falar, poxa, mas na capa ele está falando da guerra Kree-Skrull. Sim, eu sei disso, pessoal, mas eu preferi trazer pra vocês essa primeira história que apresenta esse herói que eu adorei, pessoal. Então eu preferi não entrar exatamente nessa questão da guerra Kree-Skrull, porque eu acho que é algo mais pesado. Eu preciso reler de novo também isso aqui para poder compreender um pouquinho mais da guerra entre eles. Então eu trouxe algo mais fácil para apresentar para vocês, que não adianta eu apresentar alguma coisa para vocês que nem eu entendi muito bem direito. Eu preciso aprofundar a história desses dois grupos aqui, dessas duas espécies, dessas lutas entre eles. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, pessoal, ajuda o canal a crescer. Curte, comenta e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!